E aí pessoal, beleza? Eita aqui. E no vídeo de hoje, como você já deve ter visto no título do vídeo, a gente vai falar sobre um tema muito legal: orientação a objetos. No nosso caso, a gente vai falar sobre orientação a objetos em Python, para ficar de uma maneira mais simples. Mas isso aqui vai se aplicar em outras linguagens também. Obviamente, o que vai mudar é a sintaxe. Bem, antes da gente começarmos o vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gustavo e eu sou o criador do canal iTech. Aqui no iTech você vai encontrar vários e vários conteúdos sobre programação e tecnologia do modo geral. Então não se esqueça de se inscrever para dar aquela força e continuar trazendo esse conteúdo de qualidade. Então agora chega de enrolação, segue a vinheta e vamos para o vídeo. Bem, pessoal, para a gente começar aqui, eu não sei em qual nível você está para estar assistindo essa aula aqui, mas se você está, sei lá, no início mesmo de Python, estudando ou qualquer outra linguagem, primeiro tente estudar um pouco mais, praticar, e depois venha para esse vídeo, para você compreender mais esse conceito, porque isso aqui é um pouco, não vou dizer tão avançado, mas é muito mais estrutural do código, não só para organizar ele melhor, para facilitar a compreensão do código, como você já vai ver aqui nos próximos minutos. Então vamos partir do pontapé inicial de como seria sem orientação a objeto. A gente vai ter um exemplo simples aqui, ó. A gente vai querer informações e realizar algumas ações com um determinado carro, por exemplo. Vamos supor aqui que a gente tem informações como a marca, modelo, cor, e a gente quer executar algumas ações nele, por exemplo, acelerar, frear, e aqui exibir essas informações. A gente faria dessa maneira aqui, ó, na programação habitual, né. A gente pode perceber que os dados aqui estão separados das funções, como a marca, modelo e a cor. E também a gente tem uma variável global, para a velocidade atual, aqui dessa função. Isso é para justamente a gente poder modificar diretamente essa variável aqui. Acaba que também isso deixa o código mais difícil de gerenciar um projeto maior, como vocês já vão estar vendo. E aqui é óbvio, né? Não tem um agrupamento lógico disso aqui. É por isso que eu falei, talvez esse não seja um vídeo tão indicado para quem está iniciando. Porque você pode fazer dessa maneira aqui. Só que você vai ver que conforme vai aumentando a complexibilidade disso aqui, vai começar a ficar confuso, cara. Para você depois conseguir dar continuidade, por exemplo, a um projeto, cara, vai ser difícil, porque você vai ter muita informação, vai ficar muito bagunçado. Então imagine um projeto, cara, vamos supor o Linux, cara, são linhas em linhas em linhas de código, cara. Não só o Linux, não só o kernel Linux, né, mas vários outros projetos, cara, grandes. Então é algo que vão ser pessoas que vão estar tratando isso aí. E daí vamos supor que a gente está numa equipe de programação, cara, essas pessoas vão se alterando com o tempo. Vai entrar pessoas, vai sair pessoas, isso vai ter que ter uma manutenção. Então, cara, escrever dessa maneira aqui, vai rodar, vai funcionar sim, sem problema nenhum. Só que dá para ver que falta um agrupamento lógico, não tem uma estrutura que agrupe esses dados com essas funções, no caso pertencendo a esse mesmo carro. Agora a gente pode ver aqui, ó, o funcionamento dela, ela funciona sem problema nenhum, mas agora se a gente tem mais carro, vamos adicionar um segundo carro, olha só, a gente vai ter o mesmo processo, só que a gente vai ter que acabar criando funções e variáveis diferentes para o segundo carro, cara. Tá, mas a gente não poderia, sei lá, colocar velocidade aqui, normal, só que daí acaba que a gente não vai estar alterando a velocidade atual aqui, que é essa global. Por exemplo, se a gente trabalha só com velocidade dentro dessa função, a gente ia alterar só essa velocidade aqui, sem alterar a global. Talvez esteja ficando um pouco confuso, mas vamos rever aqui, vamos ver esse exemplo aqui sem orientação ao objeto. A gente vai ter a marca, o modelo, a cor e essas propriedades aqui, né, pessoal? Os nossos atributos, como a gente poderia dizer. As funções que vão receber justamente esses atributos e vai estar fazendo alguma ação com eles. Por exemplo, o acelerar vai pegar a velocidade atual e vai adicionar uma determinada velocidade, frear vai diminuir essa velocidade com base nessa velocidade atual. Por isso é uma variável global. A gente pega essa velocidade aqui e vai alterando. Porque se fosse só uma variável local,
dentro dessa função, esse é um problema, porque se a gente adicionasse ou tirasse a velocidade dela, não ia funcionar de maneira global. E aqui em exibir informações, a gente exibe justamente essas informações e a velocidade atual, olha só. A gente Toyota Corolla, a cor, a velocidade começou em 0, a gente daí passa o atributo de 20 aqui no método, e ele acelera para 20 quilômetros. Adicionamos 30, ele dava 20, adicionando 30, foi para 50, freamos 10, ele foi para 40. Aí a gente printa o exibir informações, a gente chama a função exibir informações e ver aqui, ó, todas as informações atuais. Agora, para o segundo cara, a gente ia ter que aplicar tudo isso aqui, cara, novamente. Se a gente adicionar um terceiro cara, ia ter que ser o mesmo. Então, olha só, cara, como isso acaba ficando confuso. E como eu falei, cara, em projetos maiores, cara, imagina o trabalho para você compreender o que está acontecendo aqui. Não é viável. Por isso, aí a gente vem com a orientação a objetos. Não fique preocupado agora em ver esse código aqui não, pessoal. A gente já vai estar explicando. Mas, cara, isso aqui facilita muito a nossa vida. Por exemplo, a gente está criando agora uma classe carro. A a palavra classe, ela define um molde para a gente criar o objeto do tipo carro. Em Python, como você já deve ter escutado, tudo é um objeto. No caso aqui, a gente vai estar criando, a classe carro, para a gente estar criando objetos desse tipo carro aqui, que eles vão ter os atributos, como anteriormente, e a gente vai ter funções. Só que você vai ver que isso aqui vai ficar isso vai ficar de uma maneira bem mais estruturada, olha só que legal. Essa classe, ela vai encapsular o seguinte, ela vai encapsular os dados que a gente chamou aqui de atributos, né, a marca, o modelo, a cor, como no código anterior, mas também os métodos, como acelerar, frear e exibir as informações. Só que aqui você deve estar estranhando, o que que é esse definite? Vamos partir daí. Basicamente é o seguinte, quando o init é chamado justamente para construir um novo objeto, o Python automaticamente passa uma referência a esse objeto como o primeiro argumento para o init. Por convenção, chamamos esse primeiro parâmetro de self. O self, dentro do método init, permite que você se refira ao objeto que está sendo criado e, através do self, você pode definir os atributos específicos desse objeto. Talvez isso aqui fique um pouco confuso, cara, mas você vai ver na prática que basicamente o que que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar criando o nosso carro, esse init aqui vai estar construindo, né, o nosso objeto do tipo carro, e o self basicamente vai estar fornecendo esses atributos. A gente pode estar pensando dessa maneira, talvez fique mais fácil de você compreender e não fique tão confuso. Mas não precisa ficar tão atento agora a essa parte tão técnica. Bom, passando para o init, a gente vai ter os métodos, padrões, como a gente utilizou, e como você pode ver o self novamente, ó. O self vai estar pegando essa informação, vai estar construindo, e a gente pode ver aqui, ó, que self marca vai estar recebendo o self.marca é justamente que está pegando esses atributos, ó, a gente pode pensar assim, ó, opa, a gente vai estar pegando esses atributos, o self, ô caramba, está construindo aqui, a gente vai perceber que, ó, o self.marca, a gente pode dizer que o atributo marca deste objeto está recebendo o valor da marca que a gente vai estar passando na hora da criação desse objeto. Aqui é a mesma coisa com o modelo. O atributo modelo deste objeto está recebendo. O que quer dizer que o atributo deste modelo está recebendo o valor do modelo. E também aqui o self.velocidade está dizendo que inicializa o atributo velocidade deste objeto como 0. Essa é a ideia. Aí quando a gente vai criar um objeto, como a gente já vai estar vendo aqui, a gente vai ver realmente isso aqui na prática. Talvez a teoria fique realmente bem confuso. A gente também pode perceber o seguinte: existem selfs em outros métodos. Por quê? Porque o self também é o primeiro parâmetro em outros métodos da nossa classe. Quando você chama um método em objeto, por exemplo, a gente vai estar dando exemplo aqui, meu caro ponto acelerar, aqui ó, meu carro ponto acelerar, o Python automaticamente passa esse objeto meu carro como primeiro argumento para o método acelerar. Então a gente vai estar passando o meu carro dentro do acelerar, basicamente isso que ele quer dizer.
E com base nas propriedades do meu carro, ele vai estar pegando aquela determinada velocidade. E daí dentro desse método acelerar, o self se refere ao meu carro, permitindo que ele acesse e modifique os atributos desse objeto específico, como eu acabei de mencionar. É, isso é muita informação, né, pessoal. Eu imagino porque também quando comecei a estudar essa parte aqui, eu acabei me perdendo. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, para tentar facilitar. A teoria é realmente um pouco confusa, mas em resumo, o self vai ser uma convenção do Python para o primeiro parâmetro do método, de instância. Métodos dentro de uma classe que operam objetos específicos. Ele representa objeto em particular, no qual o método está sendo chamado e que está sendo criado. Usamos o self também para acessar os atributos e outros métodos pertencentes a esse objeto dentro da classe. Pense em o self como o eu do objeto. Quando um método precisa interagir com os próprios dados do objeto, ah, ele usa o self para se referir a eles. Pense basicamente o self como o eu do objeto. Quando um método, como a gente fez aqui, ó, precisa interagir com os próprios dados, que são esses aqui, ó, ele usa o self para se referenciar a eles. Mas a gente já vai ver isso aqui na prática. Olha só, a gente vai estar criando aqui o meu carro. Basicamente, ele vai ser do objeto do tipo carro. Nesse momento aqui, quando a gente chama isso, o carro vai receber o objeto do tipo carro. Por detrás dos panos, tá vendo que ele chama o definite aqui? Ele definite vai estar construindo esse objeto. E a gente pode ver aqui que o definite, ó, tem uma marca, o modelo, são justamente os parâmetros, por assim dizer, ó. Se a gente vir aqui em marca, se a gente vir, são os parâmetros basicamente, ó, a marca, o modelo e a cor, que a gente vai ter que passar para a gente criar esse nosso objeto. Entendeu, pessoal? Então, o que que vai acontecer? O self.marca vai receber a marca, que é o parâmetro que a gente vai estar passando, e assim em diante. Depois, basicamente, quando a gente fizer alguma ação, por exemplo, aqui, ó, a gente vai exibir as informações. Deixa eu rodar isso aqui. Ele exibiu as informações que a gente passou. Olha só que legal. Daí, a gente vai usar um método. Basicamente o seguinte, a gente vai estar pegando com aquele self e vai dizer o seguinte: o def.frear, ele vai receber o meu carro e os atributos que ele tem. Por exemplo, os atributos que meu carro tem são o Toyota Corolla prata, e a velocidade atual sempre inicia em zero. Tá percebendo, pessoal? Quando a gente passa o 20, ele faz aquela modificação, então ele muda a velocidade, ó, a velocidade atual estava em 20. Em 0, perdão, mudou para 20. A gente acelera mais 30, então mudou para 50. Basicamente, ele vai estar dizendo o seguinte: a gente vai pegar o self vai fazer o seguinte, ele vai pegar aqui, ó, "meu caro pronto acelerar", a gente vai estar dizendo a ideia do seguinte: o self, ele vai basicamente pegar o meu carro e dentro daquela função acelerar, ele vai estar falando vai estar vai ele vai estar pegando o meu carro. Basicamente Basicamente, o self vai estar fazendo o seguinte: ele vai pegar esse objeto do meu carro, ele vai acelerar e vai pegar aqueles atributos que eu mencionei que estão no meu carro. Ele adicionou mais 30 e assim em diante. Tá, mas isso aqui é que nem o primeiro código que a gente viu. O que que muda? Simples. Um segundo carro, a gente não vai precisar refazer tudo isso aqui. A gente cria aqui, ó. Agora exibir, a gente vai criar aqui, ó, perdão. Aqui, como a gente pode ver, a gente vai estar criando agora um outro objeto, a gente vai estar criando um outro carro. Ele vai replicar a mesma coisa, só que ele não vai alterar aquelas propriedades que a gente já fez, pessoal. Não, não, não. O outro carro, olha só, a gente vai perceber, o outro carro também vai ser objeto do tipo carro, ele vai estar passando pelo mesmo processo. Se a gente vir aqui e rodar, ó, Volkswagen acelerando para 50, estava em 0, passou para 50. Ele vai ter as informações próprias. Se vocês tiverem dúvida, aqui ó, deixa eu colocar aqui um print,
para vocês verem que não é modificado as informações do primeiro carro. Se a gente pegar aqui o meu carro e printar de volta, ou exibir a gente printar não, usar o exibir informações, a gente vai perceber que não mudou as informações do Toyota Corolla, ficaram a mesma. A gente não fez modificações, a gente cria um outro objeto, daí passando essa criação aqui, ó, o init fez a construção, o definite faz a construção, e o self vai passando aqueles atributos. Quando a gente usa um método, um método, no caso a função aqui que a gente criou, ele vai estar pegando esse meu objeto, vai pegar os atributos que ele tinha e vai fazer essas modificações. Talvez ficou mais fácil para você compreender. Tá vendo que interessante? Então, para resumir bem mesmo, basicamente o que que a gente faz? A gente cria o class, que é uma palavra específica, para a gente estar utilizando para criação de classes. Carro, a gente cria a definite, que vai ser o nosso método construtor. Passamos aqui os atributos que ele vai ter, e aqui a gente passa o seguinte, que o def marca vai receber essa marca, e assim em diante. Esse self aqui, basicamente vai servir, como a gente já mencionou, como primeiro parâmetro para a gente estar referenciando depois esse objeto que a gente criou e fazer essas alterações nele. Tá compreendendo? Porque a gente, como você pode perceber, a gente foi alterando ele, foi alterando essas informações com o tempo, ó. Carro, ponto frear, a gente pegou daí a velocidade atual que foi modificada para, por exemplo, aqui estava em 30, em 20, depois aqui foi para mais 30. Ele pegou o 20 aqui e somou, tá entendendo, pessoal? Então isso aqui é show de bola. Obviamente eu não me especifiquei tanto aqui no código dessas funções, né, deixa eu ressaltar, né. O acelerar, que não era tão o foco principal, que focar em funções, né, já tem o conteúdo, tem bastante conteúdo falando sobre funções. Mas basicamente o acelerar vai fazer o quê? Ele vai pegar o self, aquele meu objeto, a velocidade que a gente vai estar passando com parâmetro, e daí ele vai fazer aquele processo que eu mencionei, ele vai pegar a velocidade que a gente tinha, da gente tinha para o nosso objeto, e vai estar somando. O free é basicamente isso também, só que daí ele vai verificar primeiro se a velocidade é menor que zero, né, porque senão não tem como subtrair, né. E aqui, essa é uma ideia básica, espero que vocês tenham entendido até aqui, pessoal. Espero de coração que vocês tenham entendido aqui até aqui. Se não entenderam, deixem aí nos comentários. Inclusive comentem: "Eu cheguei até aqui, eu cheguei até a orientação a objetos", porque agora a gente vai partir para um outro ponto, para vocês perceberem ainda mais como a gente pode reaproveitar muito código, cara, utilizando a orientação a objeto também. Então espera um pouco. Eu não vou me aprofundar tanto também, porque existem outros pontos a serem analisados, mas a gente vai falar agora um pouco sobre herança. Como assim herança? A gente vai herdar alguma coisa? É, exato, mas não sobre herança, para vocês perceberem como isso aí é útil, pessoal, para projetos maiores também. Então só um momento aí e vamos dar continuidade. Agora o nosso problema vai ficar ainda mais complexo, pessoal. Vamos pensar agora que a gente vai tratar de outros veículos também, não só o carro. Então o que que a gente pode fazer? A gente pode criar, opa, criamos não, né? Criamos uma classe genérica chamando veículo. Ela vai estar construindo o nosso veículo, como a gente mencionou, os atributos que ela vai receber, e aqui o self depois para fazer aquelas modificações. É padrão. É quase semelhante à classe carro, né. Se a gente pensar aqui os métodos, a gente tem que pensar em algo genérico mesmo. Por exemplo, todo veículo vai ter uma marca, vai ter modelo e vai ter uma cor. Todo veículo também pode acelerar, frear, certo, pessoal? E vai ter as informações para a gente printar desse veículo, certo? A gente tem que pensar em algo genérico mesmo, com base no nosso projeto. Nossa ideia aqui é realmente só mais estudos, e a gente pensou em trabalhar com vários tipos de veículos. Então tem que ser algo genérico, como mencionei. Um avião pode acelerar, um barco pode acelerar, também frear, assim como um submarino, uma moto, uma bicicleta. Então é realmente algo genérico. A gente criou algo genérico que a gente pode reutilizar em outras classes. Como assim, cara? Olha só.
A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar agora uma classe, novamente a gente vai criar a classe carro. Só que com base na classe genérica. Isso mesmo, cara, isso aí que você vai começar a ver o negócio ficar louco. Olha só, a classe carro, ela aqui como parâmetro vai receber o veículo, cara. Ele vai receber tudo isso aqui do veículo, olha só. Ele vai receber todas as funções que a gente tem em veículo. Por isso no veículo, por isso tem que ser genérico. A gente não poderia colocar, por exemplo, aqui algo específico, por exemplo, de um barco ou de um submarino, por exemplo, levantar voo ou pousar de um avião, né. Não daria certo, porque o carro não poderia ter isso. Então tem que ser algo genérico, que a gente consegue reutilizar em outras classes também. Então a gente faz o seguinte, a gente chama aqui, ó, caro herda de veículo, ele herdou, a gente vai chamar o definite também, com as propriedades que a gente quer, por exemplo, a marca, o modelo, a cor e a gente quer a placa também. Essa vai ser a diferença do nosso veículo, do nosso carro para o nosso veículo, só um atributo de diferente. A gente chama o seguinte, a gente chama o super.init, que o que que vai acontecer? Ele vai pegar esses mesmos atributos daqui, que a gente utilizou, por isso a gente tem que usar esse super. Nesse caso aqui, esse super, ele vai chamar a construção da nossa classe veículo. Então ele vai estar construindo a nossa classe veículo com marca, modelo e cor. O super, ele vai estar chamando o método construtor da nossa classe pai, no caso, o veículo, entendeu, pessoal? Então ele vai estar justamente fazendo uma construção aqui do veículo, vai receber a marca, o modelo e a cor. Olha só como a gente pode perceber, ele recebe a marca, o modelo e a cor. Então ele vai estar recebendo basicamente isso aqui também, pessoal. Ele vai estar basicamente recebendo esses mesmos atributos aqui. Bem interessante, né, pessoal? Bem interessante mesmo. Depois a gente vai ter esse atributo específico que é a placa, então a gente passa aqui self placa também. Aqui no caso no init, no super.init, no construtor dessa nossa classe super que é o pai, a gente passa todos os atributos, por assim dizer, que a gente vai querer dela, entendeu? Então agora a gente criou aqui, né, a, a nossa classe carro, deixa eu só voltar um bloco de código, vou voltar para cima, criamos novamente a nossa classe carro. Só que agora baseada no veículo, né, pessoal. Então olha só, se a gente criar aqui meu carro novamente, colocamos agora a placa. Olha só, tá vendo? A marca, o modelo, a cor a cor e a placa. Então ele pegou agora as mesmas propriedades do veículo, como a gente pode perceber, só que ele adicionou a placa. Olha só. Daí os métodos, ele herda também, os métodos ele vai ter a mesma coisa do veículo. A gente pode adicionar métodos também. Aqui no nosso caso, no veículo, você pode ver que a gente usou em exibir informações, e aqui também tinha o exibir informações. No nosso caso aqui, esse que a gente utilizou, da classe pai veículo, ele subscreve aquele. Por quê? Tem coisas diferentes, né? Pode ser que algum veículo tenha só esse exibir informações aqui. Então aqui a gente subscreve aquela função lá de cima, tá entendendo? Porque aqui a gente adicionou uma placa. Como vocês podem ver, nas informações, ó, marca, modelo, cor prata e a velocidade atual. A gente pode perceber que sobrescreveu as informações lá de cima, tá vendo? A informação da função exibir informação que era genérica. Agora, ó, você percebeu, ah, tá, mas eu criei só o carro. Mas olha só, a gente pode criar uma classe para uma moto, com base nessa classe genérica também. Olha só, a moto vai receber o veículo. Definite vai estar construindo também, olha só. Só que ela recebe a marca, o modelo, o ano, a cilindrada, já tem atributos diferentes, né? Já tem atributos diferentes. Aqui no super, a gente vai chamar um método construtor da classe pai, que é o veículo. Novamente, a gente vai ter a marca, o modelo e a cor. E aqui a gente vai ter atributos diferentes, assim como vão ter informações diferentes também. Olha só, o exibir informações também vai subscrever aquilo do veículo, porque essa aqui a gente pode perceber que já tem outros atributos, vai ter outros prints, etc. E aqui a gente vai adicionar uma função a mais, por exemplo, o empinar. Agora a gente vai criar uma instância da moto, a gente pode ver aqui, a gente vai estar criando o objeto do tipo moto com esses atributos aqui, ó.
No nosso caso, ó, a gente vai ter os seguintes atributos: a marca, o modelo, o ano, a cilindrada e se ela possui a partida elétrica. Por isso que tem o true aqui, se ela possui ou não. True para verdadeiro e false para falso. E aqui a placa. Se a gente exibir as informações, tá batendo de uma maneira bem tranquila. Só que vamos supor agora, a gente tem lá o meu carro, né? O meu carro o meu carro, se a gente perceber, ele não vai ter, ó, ele tem o acelerar, a placa, o modelo. A gente pode pegar um atributo específico, ó. Olha só que legal. Isso eu não tinha mostrado para vocês antes, né. Mas se lembra que eu mencionei que o self vai estar referenciando, etcétera. Se a gente chamar o meu carro, basicamente a gente vai estar falando para o meu carro, pô, lá o self, ele vai estar pegando justamente os atributos, olha só, a placa, o modelo, a velocidade atual. A velocidade da última vez que eu rodei o código era 40, então olha só, tá batendo. Só que a gente pode perceber que o meu carro, ele não vai ter o empinar, olha, ele não vai ter o empinar. A gente não vai funcionar o empinar aqui, pessoal. Agora pra moto, pra minha moto sim, ó, minha moto, perdão, minha moto, a gente chama ela aqui, que foi o objeto do tipo moto, e a gente vai ver que ela tem justamente esse aqui que tá em roxo, são justamente os métodos para ela, e os que estão em azul são os atributos, ó. A gente pode ver aqui, ó. A gente, por exemplo, pode exibir a velocidade atual dela, se a gente quiser, olha só que legal. Isso é realmente muito útil. A gente pode colocar chamar os outros atributos também, se a gente quiser. Só que só ela tem o empinar, ó, tá vendo? No caso aqui tem que colocar os parênteses, certo? Honda CG Titan está empinando, cuidado, tá vendo? Só ela vai ter o empinar. Ela não, só ela vai ter o empinar. Então elas são o carro, o meu carro e a moto são objetos distintos, que têm atributos semelhantes, só que também têm atributos distintos, porque eles são objetos diferentes. Assim como eles podem ter, métodos iguais, como acelerar, frear, por isso que a gente conseguiu utilizar o veículo como de forma genérica, só que eles vão ter funções diferentes também, assim como um carro, um navio, etcétera. Então isso aqui é bem interessante, né, pessoal. Então era basicamente isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que realmente vocês tenham compreendido, mas se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, deixem nos comentários. Inclusive, se tiver dúvidas, cara, a gente faz uma semana sim, outra não lives, talvez de Python, dependendo aí o conteúdo, né. Então vá lá numa live, talvez não seja sobre Python que a gente esteja falando, mas isso independente, a gente pode tirar a sua dúvida, tá joia? Então foi isso para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, como eu mencionei, crítica, sugestão, deixe nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Então, espero te encontrar no próximo vídeo e até a próxima.